Salve, iniciados e amigos das artes ancestrais! Hoje, na ordem do dia, mais um assunto deveras histórico, inquietante e fascinante. O tempo em que ser maçom no Brasil era um crime terrível. O cidadão podia ser condenado à chamada pena capital. Será que isso realmente ocorreu aqui nas terras tupiniquins? Vamos lá. Meus amigos, essa situação de ser crime tornar-se ou estar filiado à ordem maçônica ocorreu no início do século XIX aqui no Brasil. Para analisarmos o que estava ocorrendo em relação à sociedade e à sublime ordem maçônica, vamos ter que analisar o contexto histórico daquele momento, início do século XIX, remontando mais ou menos até o século XVIII, quando surgiu a ordem maçônica, pelo menos oficialmente, ali na Inglaterra em 1717. Como bem sabemos, uma boa parte da maçonaria assumiu um perfil, digamos, revolucionário. Estes grupos passaram a trabalhar por uma transformação abrupta nas comunidades, nos países, e isso criou um viés, um perfil não muito simpático aos governantes. Maçons passaram a ser não muito bem vistos pelos monarcas daquela época, principalmente após a participação de maçons, digamos assim, ou pelo menos dos ideais revolucionários da maçonaria, nas chamadas revoluções inglesas, que ocorreram ali no século XVII, depois a participação de maçons também na Revolução Americana e na Revolução Francesa. E isto ocorreu não só no mundo, mas também no Brasil. É sabido que maçons participaram de movimentos, digamos, revolucionários, até separatistas, como houve na Inconfidência Mineira, houve também a chamada Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Aliás, nessa de Pernambuco, há registros de participação de maçons, inclusive alguns da, talvez, primeira loja maçônica do Brasil, Areópago de Itambé, que ficava ali naquela região. Poderosos vassalos ou suzeranos de Dom João VI, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E, neste momento, peço a você que se inscreva em nosso canal, compartilhe esse conteúdo e já dê um like no vídeo, senão você acaba esquecendo. Muito obrigado! Falando no Brasil do final do século XVIII, começo do século XIX, é importante destacarmos, agora em nossa segunda viagem ou segunda instrução, o que estava em vigência em termos de ordenamento jurídico, de alguma forma de código penal ou criminal aqui em nosso país. Estava em vigor as chamadas ordenações filipinas, criadas pelo rei Filipe II de Espanha e I de Portugal. Ele que reinou de 1556 até 1598, elaborou esse código de leis tanto no âmbito criminal, penal quanto civil em 1595, mas ele só foi publicado em 1613 e aí entrou em vigor. E no seu livro 5, capítulo 6, estava ali tipificado o crime de lesa majestade, quando alguém, uma pessoa física ou uma entidade, conspirava, trabalhava contra o poder do monarca. A pena era a capital. A pessoa teria decretada a sua, digamos, morte física, não só a morte civil, que seria a perda dos direitos e também a perda de seus bens. Era determinado então o final da vida da pessoa, geralmente com aquele esquema da cordinha no pescoço, e seu corpo era depois dividido em várias partes
e deixado ali ao relento para que desaparecesse por si. Um caso muito conhecido de crime de lesa majestade, onde houve a condenação e também a pena foi executada, é o caso do nosso mártir Tiradentes, que todos conhecemos muito bem. No início do século XVIII, então, 1808, Dom João VI, fugindo de Napoleão Bonaparte, veio aqui para a colônia, para o Brasil. Em 1815 foi decretada a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido ao de Portugal. E, em 1817, eclodiu a Revolução Pernambucana, que já mencionamos aqui. Dom João VI, que estava aqui em terras tupiniquins, ficou muito preocupado com esse movimento pernambucano, porque lá realmente houve a separação daquela região do resto do país por pouco tempo. E ele ficou ainda mais, digamos, estressado quando descobriu, primeiro, que maçons participaram daquele movimento, e segundo, que existia uma loja maçônica operando ativa dentro do Palácio Real, onde ele morava e trabalhava. A descoberta desse fato pitoresco e inusitado, um grupo de maçons ali nas barbas do rei, no palácio, levou Dom João VI a decidir: vou emitir um decreto sobre essa organização secreta, discreta, seja o que for, que conspira contra o poder real, que fez muito caos e bagunça lá no Nordeste. E no dia 18 de abril de 1808, ele realizou esse feito, assinou o decreto e tornou a organização maçônica ilegal. No texto desse decreto ou desse alvará, Dom João VI mais ou menos dizia o seguinte: faço saber como rei de Portugal e do Brasil que, tendo-se verificado pelos acontecimentos que são bem notórios o excesso de abuso a que tem chegado as sociedades secretas, que com diversos nomes de ordens ou associações se têm convertido em conspirações contra o Estado, contra o rei. E deste modo, Dom João declara por criminosas e proibidas todas e qualquer sociedade secreta, de qualquer denominação, e por isso ordeno eu, Dom João VI, que todos aqueles que foram compreendidos em assistir os trabalhos em lojas, clubes, comitês, qualquer tipo de ajuntamento de sociedade secreta, que sejam enquadrados nas penas da ordenação filipina no livro 5º, título 6º. E assim os réus serão punidos pelo crime de lesa majestade. Em resumo, o que Dom João determinou a partir desse decreto de abril de 18 é que todas as entidades maçônicas, lojas, potências, seja o que for, estavam completamente proibidas no Brasil. Aqueles que eram os organizadores da ordem maçônica, chefes, líderes, que participavam dos trabalhos, das sessões, estavam efetivamente ali integrando o movimento, seriam enquadrados na lei de lesa majestade e seriam, portanto, condenados à pena máxima. Esse período terrível de trevas para a ordem maçônica no Brasil durou de abril de 1818 até abril de 1821, quando Dom João VI teve que sair às pressas do Brasil e retornar a Portugal. Em seguida à saída de Dom João VI do Brasil, todos os seus decretos, suas ordens, as suas deliberações começaram a caducar, perderam efetividade, e assim as lojas maçônicas puderam retomar os seus trabalhos a plena força e vigor. Realmente, durante 3 anos, era totalmente proibido ser maçom no Brasil e o pessoal estava sujeito, sim, a um grande risco de ter decretada a sua pena de final da existência, digamos assim. Realmente, esse momento, esse período, não era muito seguro, muito agradável, muito adequado
em termos de ser maçom aqui no Brasil. Em nossa última instrução, temos agora uma reflexão final. Quem não conhece a sua história está condenado a repeti-la, primeiro como farsa e depois como tragédia. O que fica para nós em termos de pensamento, de meditação, em relação a essa passagem um tanto atípica e tão estressante para a maçonaria? Será que em tempos vindouros pode ocorrer um momento semelhante a este? A sublime ordem será que em meio às intempéries das transformações, das demandas dos tempos políticos e ideológicos, pode voltar a ser perseguida, ser proibida e seus integrantes até sob risco de condenações tremendas, como aconteceu sob a pena de Dom João VI? Será que tempos de trevas, de taças amargas assim, podem advir sob a sublime ordem? Esse tipo de pensamento, de meditação, é deveras inquietante e deve estar, sem dúvida, na pauta da ordem do dia de todos os legítimos maçons. E agora, meu nobre revolucionário ou reacionário, agradeço a você por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Peço que se inscreva em nosso canal se ainda não fez e que compartilhe os conteúdos. Muito obrigado, grande abraço!